Retamiloide na mente chegou. Na placa se forma o neurônio apagou. No hipocampo o estrago começou. E no PET o rastro ficou. Pessoal, o podcast de hoje começando diferente. Hoje a gente vai falar sobre biomarcadores na doença de Alzheimer. Segura aí que vai ter muita música e conteúdo para você. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Gericlass. Após essa introdução aí, esse show do batera Breno... E o rapper, né? E o rapper Rafael, né? Em que a gente introduziu o tema de hoje, um tema, olha, quente, ainda mais porque a gente está gravando esse episódio numa fase muito especial. Recentemente, foi há 2 dias desse dia que a gente está gravando aqui, foi aprovado pela Anvisa o donanemab aqui no Brasil. Então a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito importante para todos que atendem pessoas idosas, pessoas que têm queixas cognitivas. A gente vai falar sobre uso de biomarcadores para doença de Alzheimer. E conto aqui hoje com meu grande amigo, parceiro Rafa e com o nosso grande amigo e parceiro, mestre da neurologia, Breno Barbosa, um dos grandes nomes da neurologia, um dos grandes nomes. Quando se fala em demência, em cognição aqui no Brasil, tem que saber dessa figura aqui especial, baterista maior, Breno Barbosa. Breno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à casa. Valeu, obrigado, cara. Daniel. Obrigado, Rafa. Para mim é uma satisfação sempre estar junto com vocês. Aprendo muito com o Gericlass e tem sido uma enorme honra colaborar, né, com vocês nesses conteúdos focados em demência, em doença de Alzheimer, envelhecimento cognitivo, que é uma área muito forte da geriatria. Nós somos parceiros, né, no curso de demência, que a gente já, desde o ano passado, a gente vem com mais de 200 alunos já ativos. Então tem sido um grande sucesso, a gente está muito feliz e tem tido um feedback muito positivo e tem mais coisa nova que a gente vai conversar, A gente vai conversar aqui ao longo do podcast. Para quem não sabe, Breno é nosso parceiro, um grande professor aqui do Gericlass, é professor do nosso curso de demências do Gericlass, um curso que a gente se orgulha muito, tá? Porque eu aprendi muito fazendo e assistindo às aulas do curso, então tenho certeza que muita gente também já aprendeu e ainda vai aprender. Mas, Breno, cara, é muito importante a gente estar falando aqui de biomarcadores, né? Porque a gente testemunhou ao longo dos últimos anos a mudança de paradigmas no diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Porque a vida toda, a doença de Alzheimer, eu não sei se a gente vai lembrar, mas quando a gente dizia assim, não, doença de Alzheimer deve ser provável, não sei o que e tal. Pra gente dizer com certeza, eu tenho que fazer biópsia do cérebro, né? Aí o médico dava uma risadinha. Não, é isso mesmo, não dá pra fazer biópsia do cérebro. Então deve ser, vamos, né? É uma demência senil, é não sei o que, e aí vinha aqueles termos assim. E hoje não, a gente vem ao longo desses anos aí, trazendo a possibilidade de a gente objetivar com dados, não é, de fato, esse diagnóstico, não é, Breno? É verdade, é o que nós chamamos de uma mudança do paradigma no diagnóstico dessa doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, né, responsável por 2/3, 60%, 70% dos casos serão do tipo Alzheimer. E o modelo tradicional, que é o critério de 2011, ele fala em um diagnóstico baseado em critérios clínicos. Você tem que ter um indivíduo que tenha demência, que seja do tipo predominante amnéstico, ou também formas não amnésticas, e que você afaste outras causas de comprometimento com a neuroimagem bem feita e com um exame laboratorial amplo. Dessa forma, você conseguia classificar o indivíduo como doença de Alzheimer provável. E aí ia ver se é um início precoce, se é um início tardio. Porém, a pesquisa avançou muito em nossa área. E em 2018, surgem publicações que sugerem que a gente deva migrar esse diagnóstico de puramente clínico para um diagnóstico apoiado por biomarcadores. E o biomarcador é essa capacidade que a gente tem de inferir uma proteinopatia em vivo e não apenas no exame pós-morte. É claro que os biomarcadores há muitos anos atrás tinham uma acurácia limitada, só que com o avanço das pesquisas e das técnicas, a acurácia melhorou muito. Então, de 2018 para cá, a gente está numa nova era do diagnóstico da doença de Alzheimer que busca incorporar o uso desse biomarcador. O que a gente vai conversar hoje é sobre quais são os biomarcadores,
para quem devemos pedir e como fazer um bom uso, um uso racional, um uso que nos ajude na prática clínica. Isso, então fica ligado que ao longo desse podcast, né, a gente vai falar quais são os biomarcadores, quando solicitar, não é para todo mundo, a gente vai ver aqui que não é para todo mundo. Como solicitar. Como solicitar. Especialmente vai falar como solicitar, como é que você escreve no papel. Sabe que isso tem um impacto, Breno? O pessoal diz, eu não sei pedir. Eu escrevo como beta-amiloide, tal, total, e entrego para a pessoa, e como é que ela faz? Então, existe eu percebo isso, existe uma barreira de acesso que é muito mais de você quebrar aquele gelo. Eu, inclusive, vou propor, quem estiver assistindo esse podcast agora, pegar uma folhinha de papel na hora que a gente for falar de como vai fazer o diagnóstico. Pois beleza? A gente vai falar dos biomarcadores que existem atualmente, que são disponíveis aqui no Brasil, e os que provavelmente estarão disponíveis num futuro breve. Então a gente vai falar de biomarcadores plasmáticos, qual que está se mostrando o mais acurado, né? E quando pedir, quando não pedir, né? E, enfim, e depois vai vir um episódio especial que a gente também já vai gravar, que é sobre as terapias amiloides, as terapias anti-amiloides, que já dando spoiler aqui, para você poder fazer uma terapia anti-amiloide, pensar em fazer uma terapia anti-amiloide, você tem que ter um diagnóstico apoiado em quê? Nos biomarcadores. Então, daí a importância de você hoje aprender bem sobre biomarcadores. Então, não é mais só uma questão de pesquisa, não é mais só para quem quer se aprofundar no tema porque gosta, é sim porque agora vai definir conduta. Então, a partir disso, a gente tem um diagnóstico mais preciso e, pasmem, a gente vai ter agora uma opção de tratamento. E os pacientes vão chegar pedindo isso, porque está na mídia. Todo mundo está falando sobre isso, eu já recebi mensagem no meu celular, só tem um dia ou dois que o negócio saiu e já estou recebendo. Doutor, e aí? É verdade mesmo? Posso usar? Devo? Opa! Então a gente precisa estar preparado para isso. Maravilha. Breno, fala aí, você começou falando aí dos critérios diagnósticos, né, que evoluiu dos critérios de 2011 para o último critério de 2018. E aí esse critério de 2018, que é apoiado em biomarcadores, como é que ficou? Como é que hoje é entendido o diagnóstico de doença de Alzheimer apoiado por biomarcadores? Fala ali um pouquinho para a gente sobre isso. O critério de 2018, ele foi muito claro ao afirmar que ele se propunha a definir melhor a doença de forma biológica. Sabemos que essa classificação que a gente faz na prática de um perfil amnésico, amnésia progressiva, que preenche o critério para a demência, ela lembra a doença de Alzheimer, se comporta como Alzheimer, mas os estudos mostraram que em apenas 70% dos pacientes isso se confirmava no exame pós-morte. Então, tem aqueles pacientes que têm uma síndrome que lembra o Alzheimer, o fenótipo lembra o Alzheimer, mas que lá no cérebro é outro tipo de proteína se acumulando. Para dar um exemplo, quando se acumula a proteína TDP43, essa é uma outra doença chamada Leite, ou LAT, que é uma doença que atrofia o hipocampo por outra patologia. Então, cientes disso... E que é impossível de distinguir clinicamente. Exato. Tem algumas nuances de um e de outro, né? Normalmente a Leite é uma faixa etária um pouco mais avançada, né? Sim. É um curso mais lento, etc. Não responde tão bem às intervenções que a gente costuma fazer. Então, todos vocês, geriatras, colegas neuropsiquiatras, tem aqueles pacientes que a gente está tratando como Alzheimer, mas que está incomodado porque não está se comportando 100% como Alzheimer. Então, realmente, sabemos que a classificação clínica, ela acerta em torno de 70% das vezes. Eu considero um bom resultado, mas preocupados com isso, e até para a gente desenvolver novos remédios, eu não posso incluir nos estudos apenas pacientes que parecem ter um Alzheimer. Eu tenho que ter uma confirmação mais precisa. Daí a importância de incorporar os biomarcadores. Então, o critério 2018, ele fala assim, para fazer pesquisa, você não pode incluir um indivíduo que parece ter um Alzheimer. Você tem que atestar isso através do biomarcador. Tem que ser preto no branco. Que naquela época o que se dispunha era o PET amiloide e o exame do líquido. Isso avançou, felizmente, e aí a novidade, pessoal, convido vocês a darem uma olhada nos critérios de 2024. Recente, aí tem pouco menos de um ano, critérios da Alzheimer's Association, e tem outro também publicado em 2024, que é o IWG, International Working Group. Vocês vão ver que são critérios que meio que discordam um pouquinho do outro, mas eles têm vários pontos de confluência. Um deles é de que, realmente, para se definir uma patologia do tipo Alzheimer, não basta o critério clínico. Eu tenho que ter o apoio de biomarcador. A outra coisa que eles concordam é, o biomarcador não é para todo mundo.
é para casos selecionados, ou numa pesquisa ou na dúvida diagnóstica. O que eles discordam é que, para o critério da Alzheimer's Association, ele diz que para ser Alzheimer, tem que ter biomarcador alterado. Ou seja, se você pega um indivíduo assintomático, que já tem beta-amiloide e tal alterados, para esse critério, ele tem doença de Alzheimer. Ele só está numa fase pré-clínica da doença. Já o outro grupo, que é o IWG, ele acha que nem todo paciente que tem um biomarcador, ele traz dados para isso, vão evoluir para a fase de demência. Então ele diz que não dá para chamar de doença de Alzheimer um indivíduo que não está doente. Ele vai dizer que o biomarcador em indivíduos assintomáticos caracteriza um risco aumentado de ter a doença no futuro, assim como outros fatores de risco. Então vejam que é uma discordância basicamente do significado do termo doença de Alzheimer. Mas eles concordam que o biomarcador vem para apoiar esse diagnóstico, não é feito para todo mundo, não é feito para indivíduos assintomáticos e para os casos selecionados de dúvida ou para fazer pesquisa bem feita. Então é o que nós temos aí de mais recente em termos de critério diagnóstico. Maravilha. E aí, no critério de 2018, foi quando trouxe à tona aquele perfil ATN, né, Breno? Fala um pouquinho para a gente aí dessa, só para o pessoal ter noção, você não vai precisar decorar tudo, né, mas para ter uma ideia do que é que ele propõe, do que ele propõe quando ele lança esse perfil ATN. Perfeito. Essa é a sigla, Daniel, que todos nós vamos ouvindo falar e a gente vai ter que em algum momento se familiarizar com ela. Se eu pudesse fazer uma comparação com outras áreas da medicina, vocês lembram que eu lembro da faculdade que oncologia tem estadiamentos, né, que obedecem às letrinhas também. Aqui é algo parecido. O TNM. Aqui é o ATN, né? Então a gente tem nossa letrinha também na área de neurogeriatria. O ATN ele se propõe a ser o A de amiloide, o T de fosfotal e o N de neurodegeneração. Para ter Alzheimer, eu tenho que ter A positivo. O que é um A positivo? É evidência de patologia amiloide, seja um líquido alterado, seja um PET amiloide positivo. O T é a fosfotal, que é a tal fosforilada da patologia lá da doença de Alzheimer. Pode ser visto no líquor, pode ser visto num PET tal, e mais recentemente a gente vai ver exames de sangue que se propõem a responder isso também. E o N é o evento final, é a perda do neurônio, é a morte do neurônio. Então, quando o N está positivo, esse é um indivíduo que já está tendo perda neuronal. Como é que a gente vê isso? Uma atrofia na ressonância, um hipometabolismo num PET marcado com glicose. Então, na prática, quando a gente dá o diagnóstico e vê lá uma atrofia de hipocampo, a gente só está vendo o N. A gente não viu o A e o T. Mais uma vez, é importante ver o A e o T em casos de dúvida diagnóstica ou para fazer uma pesquisa bem feita, um novo fármaco, né? Então, o ATN vem de 2018 e ele continua presente nos critérios de 2024, que vão definir como eu posso medir o A, como eu posso medir o T e como eu posso medir o N. É um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Então, por exemplo, um paciente que tem amiloide negativo, ou seja, PET amiloide ou a pesquisa de amiloide negativo. O A negativo. O A negativo, a gente já pode dizer que ele não é Alzheimer. Não, né? é Alzheimer. Mas, Rafa, mesmo que seja um paciente com amnésia progressiva, exatamente, gente, se você fez um amiloide bem feito, nesses métodos aí que o Daniel falou, e ele é negativo, para fins de critério diagnóstico, ele não tem a doença de Alzheimer. Ele pode ter alguma não é outra que ele demência. Não é que ele não tem a demência. A Exatamente. demência não tem aqui. Ele não tem a doença de Alzheimer. Ele tem outro A fisiopatologia. tipo de doença causando, se comportando com algo que lembra o Alzheimer, né? Então, o critério define que para chamar de Alzheimer, apoiado por biomarcador, eu tenho que ter A positivo e T positivo. Ô, Breno, e se ele só tiver um A positivo e o T ainda não alterou? Ele talvez esteja num momento muito precoce do processo, e a gente diz que ele está no espectro, ele está no contínuo. O critério chamou isso de uma alteração patológica do tipo Alzheimer. Mas não dá para cravar ainda, tem que ser o A e o T. Se ele tem A positivo e tem T positivo, ou seja, ele tem uma fosfotal positivo, aí ele realmente deve tem a ter... doença de Alzheimer. O que vai mudar é em que fase do filme ele está. Se você pega uma pessoa que tem 0 queixa cognitiva e foi lá voluntário numa pesquisa e tem um A positivo e um T positivo, ele tem a doença de Alzheimer, biologicamente falando, ele só ainda está na fase pré-clínica, assintomática. Agora, esse ATN traz alguns cenários interessantes. Imagina que o paciente tenha um A positivo, o T dele foi negativo, então, do ponto de vista de Alzheimer, seria algo muito inicial, e ele está com N positivo lá, ou seja, ele já tem perda neuronal. Então, não dá para dizer que esse N é na conta do Alzheimer.
ele pode ter uma dupla patologia. Por exemplo, Ele pode ter Alzheimer, pode ter Lewy. Exatamente. Alzheimer- É aquele suspeita de uma fisiopatologia não Alzheimer, né? Exatamente. Então, ele pode ter uma assinatura Alzheimer e uma outra proteinopatia como o Lewy, ou ele pode ter um A positivo do Alzheimer, mas ter lesão vascular, e por isso ele positivou o N, né, por uma demência vascular associada. Aham. Então, esse ATN ele serve para a gente entender a linha do tempo e para ter maior clareza se o paciente está no espectro ou está fora do espectro. Então, deixa eu fazer uma coisa para ficar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente. Quais são as formas que a gente tem de positivar o A? Mais uma vez, um por um. Pega aí um papelzinho, pega uma caneta, você vai escrever agora como que a gente vai positivar o A. Diga lá, Breno. Então, hoje a gente tem 3 métodos possíveis, gente. Eles estão fortes na pesquisa e comercialmente eles ainda estão chegando. Depende da tua cidade, depende da tua região. No país, alguns deles ainda não estão 100% fortes, né, comercialmente. Para positivar um A, você pode ter um PET amiloide positivo. Então, nada mais é do que um exame de tomografia por emissão de pósito, um exame de imagem da medicina nuclear, que vai receber o ligante, o radiofármaco, o contraste que o paciente vai receber é com o marcador da proteína amiloide. Geralmente são espécies de flúor, tá? Tem o fluorbetapen, é o mais comum que temos no país. E em alguns centros no país a gente tem o carbono 11, que é o PIB, composto de Pittsburgh. É um outro que foi desenvolvido. Então ele positivou, ele é um A positivo pelo PET. A outra forma é através do LICO. Esse é o método mais antigo que tem mais estrada, tem mais calibração. No LICO, lembrem da fisiopatologia. O que acontece? O acúmulo do peptídeo beta-amiloide no espaço extracelular, na forma de placas senis. Quando ele se acumula nesse espaço, eu não consigo dosar ele no LICO. Então ele vai ter um consumo do A-beta no LICO. O beta-amiloide baixa na doença. Beta-amiloide baixa B na de doença. beta-amiloide e B de baixa. Porque se acumula nas placas e reduz no No líquido. fluido. Eu não consigo dosá-lo no fluido porque ele está acumulado. É importante esse detalhe que o Rafa aponta, porque ele é um A positivo a partir de um valor baixo. E aí, outro detalhe que vocês podem se deparar é, Breno, é o A-beta 42 ou A-beta 40? Então, para o Alzheimer, gente, é o A-beta 42. É a forma insolúvel. É essa que vai se alterar. E aí, quando a gente vai pedir isso no LICO, a gente vai pedir a dosagem do A-beta 42 e alguns laboratórios vão dosar o 42 e o 40. Por quê? Porque é muito comum o falso negativo, se você olhar apenas para o A-beta 42, por motivos que eles chamam de pré-analíticos. Por exemplo, acumula no frasco, ou você transportou e armazenou e ele não alterou o valor. Então, o laboratório vai dosar o 42, que é o alterado, vai dosar o 40, que é o que todos nós temos em nosso cérebro, e vai fazer a relação do 42 pelo 40. Aí, eu comparo o indivíduo com ele mesmo e gera uma relação. Essa é considerada mais fidedigna do que dosar apenas o A-beta 42. Questão de Perfeito. prova Perfeito. do ano passado, Quando né? vocês forem pedir, vocês vão pedir a dosagem do A-beta 42 e a relação 42-40. Pode escrever desse jeito, relação 42-40. Essa relação, quando está abaixo de um certo ponto de corte, que é o teu laboratório que vai te dar isso, ela é uma medida muito boa de redução do A-beta 42. Eu já vi alguns 08, é isso? 08, Depende do 07. método, se é um ELISA, se é um imunoquimiluminescência. Então, geralmente tem a relação de 0,1. A maioria dos métodos ELISA, ele marca em 0,1. Então, eu já tive paciente lá que a família estava super em dúvida, já foi para um colega, 2. Aí, realmente, o A-beta 42 não estava alterado. E disseram para eles que não era Alzheimer. Mas quando você foi na relação 42-40, ela estava menor do que o ponto de corte do laboratório. Isso serve até mais para atestar essa redução do A-beta. E uma outra relação que eu vi também é a relação de fosfotal sobre a beta 42, que essa relação está alta, ela estando elevada no líquido. Isso também é um marcador de beta-amiloide positivo. Perfeito. Então, seguindo o comentário do Daniel e a pergunta de Rafa, o que mais que a gente pede nesse líquido? A gente pede a dosagem da fosfotal e a gente pede a tal total. O fosfotal é o marcador T e o tal total é o marcador N. Esse fosfotal, gente, nada mais é do que a tal fosforilada. Quando é que ele altera? Quando ele está elevado. Então, fosforilei a tal, tive a perda desse peptídeo que cai no líquido, eu consigo dosá-lo. E ele fica alto. Fica alto. Então, ó lá, beta-amiloide baixa, B de beta-amiloide baixa, e tal tá lá. Quando você dosa, tá lá. Muito bom. Tal tá alto. Tá alto. É o tal, tá alto, tá lá, entendeu? Perfeito. Aí vamos voltar agora para o comentário do Daniel.
tem uma outra relação conhecida no líquor, que vocês também podem ficar confusos, que é a relação da fosfotal pelo A-beta-42. De onde vem essa relação? De pesquisas que viram que ela é muito boa também. E aí, cuidado, gente. Embora seja fosfotal por A-beta-42, ela é um marcador de patologia A. Tá? Então, ela teve uma boa validação para sugerir um A positivo. Então tá no A ainda, né? Depende do teu método. Se você tem um 42 por 40 reduzido ou uma relação fosfotal por A-beta-42 aumentada, eles estão dizendo a mesma coisa. Patologia amiloide, portanto, respondendo a pergunta de Rafa, isso é um A positivo. Mais recentemente, a gente vai ter plataformas que estudam o amiloide no sangue, no plasma, que podem também fazer a medida 42 por 40, como o método comercial Precivit AD2. Um dos 3 scores que ele nos dá é a relação 42-40. E isso também tem sido considerado, é possível dosar patologia A no plasma, tá, gente? Então, essas são as 3 formas aí. Então, esse método comercial, o Precivit AD2, inclusive, já é disponível em várias cidades no Brasil. Né? Há laboratórios aqui que já fazem o Precivit AD2 e há uma boa correlação do Precivit AD2, do score que ele dá lá, um score que ele utiliza, há uma boa correlação com o PET amiloide. Perfeito. Né? É isso, o PET amiloide ele se tornou meio que o padrão ouro. Hoje a gente não fala mais no estudo, pós-morte, biópsia. Hoje em dia, se você quer desenvolver um novo método para dosar o biomarcador, você vai comparar ele com um banco de PET amiloides bem feitos, porque realmente o PET amiloide ele tem uma acurácia quase de 100%. Tá, então, ó, essa é a hora que você vai pegar o papelzinho e você vai escrever agora, vai inventar o nome da pessoa. Bote aí, Dona Josefa Maria. Você suspeitou que ela está com doença de Alzheimer, você acha que tem esse declínio cognitivo, está mais suspeito, e você quer colocar o ATN dela bem direitinho. Para você fazer o A e o T, você vai escrever lá no solicito LCR. Aí você vai colocar embaixo. Solicito beta-amiloide 42. Linha de baixo. Tá escrevendo aí, né? Eu vou esperar você escrever. Bote. Beta-amiloide 42. Linha de baixo agora. Beta-amiloide 40. Isso, e, né, se quiser ser mais econômico, nem se preocupe em pedir o 40. Bosta do 42. Peça beta-amiloide 42 e relação 42-40. Pronto, relação 42-40. E na outra linha de baixo você vai atrás do T. Aí do T você vai colocar fosfatal, ou petal. Petal e tal total. Então você vai escrever... Mas aí tal total não é do T, tá? Não. É de neurodegeneração. Ok, aí seria do... Então vamos deixar bota ele depois. Mas assim, eu acho que o ponto de Rafa é ser bem prático, gente. Isso. Você pede solicita o estudo do líquor. Geralmente eu aproveito o que vai funcionar o paciente e peço a rotina do líquor. Rotina é como em outros fluidos, celularidade, bioquímica. Sorologia para neuroluz. O VDRL no líquor. E aí eu ponho lá, adicionalmente, biomarcadores da doença de Alzheimer. Se você botar só dessa forma, muitos laboratórios não vão ter esse treino. Então, você vai botar 3 linhas. Você vai botar a beta-42 Ok. e relação 42-40. Na linha de baixo, você põe petal ou fosfotal. E na linha terceira, você põe a tal total. Lembrando, como o Daniel falou, que a tal total não mede patologia T, mas mede o N de neurodegeneração. Marcador simplesmente de perda neuronal. Ele não é específico da doença de Alzheimer. Tá, maravilha. Então pronto, quem escreveu aí, Dona Josefa Maria, colocou isso tudinho, agora você já fez a sua primeira solicitação de... Então, a gente já aprendeu como avaliar o A e o T, a gente já começou a falar aí, o T, que é patologia tal, a gente vê no líquor através da dosagem da fosfotal, e existem outras formas de avaliar a tal também, né? Comenta aí, Breno. Sim, então, mais uma vez, temos PET. Esse PET, gente, ele só está disponível em pesquisa, mesmo nos Estados Unidos, não tem uso comercial ainda do tal PET. Mas ele é um método interessantíssimo, porque ele acende a proteína tal no cérebro e ele me diz em que áreas estão acesas. E diferente do amiloide, o tal no cérebro é o vilão, é o que vai levar à morte do neurônio. Então, ele me serve para ver em que áreas eu tenho o maior acúmulo do tal. Se é na área da memória, se é na área da linguagem, se são nas áreas posteriores. Ele é um método muito interessante. A gente torce para que tenha avanço, para que no futuro ele esteja disponível comercialmente. Na ausência dele comercialmente, é possível dosar, então, a tal no líquor. Falamos disso, então é o pedido da fosfotal ou da petal no líquor. E
o p-Tal tem sido o grande protagonista do biomarcador no sangue. Então, realmente, eles viram que é possível medir amiloide no sangue? Mas se você consegue dosar uma fosfotal bem dosada no sangue, isso tem uma excelente correlação com um PET amiloide positivo, tem excelente correlação com um PET tal positivo. Então, no sangue, a fosfotal ganhou muita força. Então, é possível pedir no sangue? Sim, você vai pedir a fosfotal. Vocês vão se deparar aqui com algumas sopa de números. Tem o fosfotal 181, tem o fosfotal 217, tem o fosfotal 231. Para a gente que está na prática, esquece isso. O mais importante é o fosfotal 217. E o que significa essa letrinha? Nada mais é do que o sítio, lá no peptídeo tal, onde houve a fosforilação. Ela pode ser fosforilada em diferentes pontos. E os caras viram que quando ele fosforila no sítio 217, lá na sequência de aminoácidos, esse foi das espécies de fosfotal a que teve maior acurácia para o diagnóstico. Então, talvez pensando aí numa questão de prova, ou se algum dia você for requisitado a detalhar, fica tranquilo que quando você pedir isso no exame de sangue, já vai ser dosado o 217, ela é a mais forte. Mas numa prova, talvez das espécies de fosfotal, qual é aquela que tem maior acurácia, né? Os estudos mostraram que é o fosfotal 217. E hoje tem se falado muito na fosfotal 217, provavelmente vai ser ainda mais falada nos próximos tempos, porque, como o Breno estava dizendo, a fosfotal 217, 217, é a que se mostrou mais acurada para o diagnóstico. Tem um valor prognóstico também, né, Breno? Os pacientes com fosfotal 217 têm uma maior chance de evoluir de CCL para demência mais rapidamente, tem uma chance maior de evoluir. E, pasmem, a fosfotal 217 é o primeiro marcador a se alterar de todos, chega a ser até concomitante à positivação do PET amiloide, mas alguns até colocam que acontece até um pouco antes. Então, na curva do tempo ali, na linha do tempo, a fosfotal 217 é a que primeiro parece se alterar. E eu também vi recentemente, teve o congresso americano de neurologia em San Diego, há poucas semanas, agora em abril, e eles lá colocaram um estudo interessante de intervenção com pacientes que tinham fosfotal 217, que foram submetidos a programas de exercício cognitivo e exercício físico resistido. Esses pacientes tiveram redução dos níveis de fosfotal 217. Sensacional. Então, alguns autores têm advogado que talvez estejamos caminhando, olha só, talvez estejamos caminhando para uma era, num futuro muito próximo, de nós dosarmos fosfotal 217 no sangue, tal qual para predizer doença de Alzheimer, para predizer evolução para a doença de Alzheimer, tal qual nós utilizamos o LDL para predizer risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Será? Sensacional. Isso aí é a neurogeriatria caminhando para o que outras áreas da medicina já fazem. A oncologia, então você vai fazer marcadores oncológicos para estadiar a evolução da doença ou recidiva de doença, né? Então, é a era da medicina de precisão e a gente comemora muito que hoje, em demências, estejam chegando esse tipo de medidas. Então, pessoal, calma, que isso não é para agora. Vou pedir fosfotal 217. Não, porque na prática ainda não está disponível, ainda não está validado, mas possivelmente estejamos caminhando para isso, para no futuro muito próximo, aquele paciente que tem histórico familiar forte de doença de Alzheimer, e agora com as terapias modificadoras, terapias anti-amiloide, talvez nós estejamos caminhando para a solicitação, como um exame lá de determinados pacientes, a gente vai usar fosfotal 217. Eu acho que agora a gente pode partir para um outro ponto dos biomarcadores que chama a atenção. E especialmente agora, com o início das terapias anti-amiloides, que vão ficar muito mais presentes, a gente tem agora alguns entraves, né? É o acesso aos biomarcadores. Rafa, perdão, desculpa te atrapalhar, mas só para a gente não deixar passar, ainda quando a gente está falando dos biomarcadores e qual serve para isso, para aquilo, faltou só a gente falar
biomarcadores de neurodegeneração, que você até já mencionou, né? Ótimo. Menciona aí, o que é que vai sinalizar para a gente que há, de fato, neurodegeneração? Só para ficar claro e organizado. Antes de trocar o capítulo, né? O N de neurodegeneração é o evento final da caixota. E saibam que ele é o que correlaciona com sintomas, tá, gente? Então, pela linha do tempo lá, isso está em andamento no cérebro do indivíduo há 10, 15, até 20 anos. Quando vira CCL, quando já tem queixa de memória ou quando tem uma demência leve, é porque já tem perda de neurônios. Então, isso é um N positivo. Como dosar esse N positivo? Mais comum e mais antigo é a fosfotal, né? Perdão, gente, troquei. É a tal total. A tal total era dosada no líquido e ainda é o método que a gente faz comercialmente. Vocês vão ver que no critério de 2024, a tal total, ela foi substituída por um outro peptídeo chamado NFL, que é o neurofilamento de cadeia leve. Possivelmente porque os estudos mostraram que esse neurofilamento de cadeia leve tem uma maior precisão diagnóstica, correlaciona melhor com a patologia neurodegenerativa do que a tal total. Mas o que é que eles têm em comum? São marcadores de morte neuronal. Então, por exemplo, nós da neuro sabemos que em outras doenças inflamatórias, desmelinizantes, esclerose múltipla, o pessoal faz NFL há um tempão já. Então, isso está chegando na área de demências agora. Outra forma de dosar a neurodegeneração é a boa e velha ressonância do crânio. Viu lá, atrofia neuronal, atrofia do hipocampo, atrofia biparietal, isso é um N positivo. Outra forma de dosar é outro método que no país a gente tem, em alguns centros e algumas cidades, que é o PET-FDG, o PET com glicose marcada pelo flúor. Então, o PET-FDG, quando fala em um grave hipometabolismo no pré-cúneus, no biparietal, no cíngulo posterior, a gente, olha, isso parece um Alzheimer, mas cuidado, ele não é uma patologia A nem T, ele é uma patologia N, de neurodegeneração. Que outras demências poderiam também causar. Claro que o padrão, a área acometida, sugere bastante uma demência ou outra, mas ele, no fim das contas, ele está mostrando apenas o N. Sintetizando, o N você vai pedir através da tal total, na pesquisa se traz o NFL, e na imagem, uma ressonância ou um PET com glicose, quando alterados, sugerem uma neurodegeneração. Maravilha. Fechou. Vamos agora para o próximo capítulo? Eu acho que a gente poderia partir, Rafa, para quando a gente deve pensar em solicitar biomarcador. Eu vou solicitar biomarcador para todo mundo, para mesmo quem está assintomático, para quem tem histórico familiar, ou só devo solicitar para quem tem CCL, para todo CCL, ou para determinados pacientes que têm CCL com determinada apresentação clínica. Deixa claro aí, Breno, quando a gente deve hoje solicitar um biomarcador? Daniel, eu considero esse o momento mais importante do podcast. Então, você que está aí distraído, lavando a louça e ouvindo o podcast, solta um pouquinho, porque essa é a pergunta de ouro. Quem pedir? Ora, se são métodos tão bons, tão promissores, que vão trazer... Então, o primeiro sentimento é de que fechou, vamos pedir para todo mundo e resolver esse problema, né? Então, nós que somos profissionais de saúde, vamos ter uma grande responsabilidade nessa nova era. Esses métodos, gente, eles são considerados caros. Ainda existe uma precificação, uma negociação, sistema público, sistema privado. E vocês vão ver que nossos pacientes e as famílias, os filhos, vão querer dosar. Vão pedir. Breno, pede para mim um PET, pede para mim um líquor. Doutor Daniel, minha mãe, você está cuidando dela com Alzheimer, pede para mim esse novo exame de sangue. Então, qual é a nossa responsabilidade como profissionais? Aí vamos lembrar da medicina, boa e velha medicina bem feita. Exame complementar. O exame complementar, ele tem indicações claras de quando pedir e de quando não pedir. Então, a gente tem que saber conversar com os pacientes que não vão merecer, né? Explicar muito bem a eles. E a outra responsabilidade nossa é as implicações que isso terá para o sistema de saúde. Ah, mas vai pagar particular. Mas isso de pagar particular e de onerar, às vezes, os planos de saúde, aí vai abrir margem para judicializações. Então, vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Pode quebrar um sistema se a gente sair pedindo para todo mundo. Então, hoje, felizmente, existem guidelines, tanto internacionais quanto nacionais. Um deles divulgado aqui pelo nosso grupo do Gericlass, que é o guideline da ABN, que vai trazer muito bem detalhado quem pedir e quem não pedir. Então, primeira coisa, vamos falar de quem não pedir, já para a gente tirar Boa. Em quem não pedir. Quem não merece. Primeiro e mais fácil, gente, não pedir. Indivíduos assintomáticos.
Perfeito. Ok. Ah, eu quero saber porque minha mãe tem. Ah, eu quero saber porque eu vi uma matéria no jornal. Eu quero saber porque eu adoro estar em dia com o meu check-up. Uhum. Então, nós que somos neurologistas, médicos que cuidam de idosos, geriatras, psiquiatras, você que é clínico, que é médico de família, quer cuidar muito bem do paciente idoso, você vai ter a responsabilidade agora de ser um defensor do uso racional desse recurso. Nem o facinho que é o plasma, hein? Exatamente. Porque o pessoal fica, não, mas peça aí, eu pago. Vocês já viram aquele perfil de colegas médicos, que é o médico do check-up? Sim. Sabe assim? Check-up total. Check-up total, vou te pedir tudo aqui. Tungstênio. Então, cá entre nós... Eu vou dosar o ácido A gente zolendrônico. morre de medo que esse colega do check-up... Vai pedir. Conversar, ele vai querer se mostrar que está atualizado e ele vai pedir o exame de sangue ou o exame do líquor para ver se você tem um risco. Então, cuidado, gente, não faz sentido pedir indivíduos assintomáticos. Por quê? Porque hoje esse não é um rastreio racional. Torço para que no futuro, quem sabe daqui 5, 10, 20 anos, a gente vai ter a pílula mágica ou a vacina que você toma para impedir desenvolver essa doença. Aí vai fazer sentido ter um rastreio em indivíduos assintomáticos. Hoje não faz sentido, mesmo com perspectiva de novos tratamentos, tá? Outro cenário para não pedir, que é fácil, é se eu já tenho uma demência moderada ou avançada. Então, pela tua avaliação, fez lá os testes, pô, isso aqui é um CDR2, é um Mini-Mental abaixo de 20. Indivíduo com prejuízos de ABVDs, que são aquelas atividades básicas, essa demência já está muito instalada, e pedir o biomarcador aqui não necessariamente vai mudar o curso, nem o tipo de cuidado que você vai oferecer ao paciente, tá? Então, se a gente fala em não pedir para assintomáticos, demência moderada, demência avançada, a gente já excluiu muitos pacientes que não são candidatos a essa dosagem. O outro cenário para não pedir é quando o diagnóstico está muito claro para mim. Poxa, isso aqui está se comportando como uma doença de Alzheimer típica, eu estou numa fase já mais avançada ou mais moderada, não tenho uma grande dúvida. Então, hoje ainda não faz sentido submeter o paciente à dosagem. E agora a gente começa a se aproximar, então, de quem pedir, né? E aí... Quando pedir, pensem sempre nas síndromes atípicas. Sabe aquela demência que começou com o domínio da linguagem? Ou é uma demência de predomínio frontal? E eu estou pensando que possa ser um Alzheimer. Vocês lembram que tem essas formas atípicas de Alzheimer? Ou um viso espacial, né? Pensar em atrofia cortical posterior. Uma forma posterior predominante. O paciente está cheio de erros visoespaciais, visoperceptivos. Então, formas atípicas que eu penso que possa ser o Alzheimer. Outro cenário interessante é na demência precoce, antes dos 65 anos. Por quê? Porque o Alzheimer ainda é o mais comum nesse grupo, mas outras patologias são mais frequentes, como a demência frontotemporal, como a demência vascular, que na imagem deixa dúvida. Então, demências precoces. Outra síndrome que vale a pena considerar é na demência rapidamente progressiva, Sim. tempo menor que 1 ou 2 anos para uma rápida perda, né, neuronal. Então, se você guarda essas três, síndromes atípicas, demência precoce, rapidamente progressiva, todas elas já são cenários de dúvida diagnóstica. Então, nesse caso que eu estou muito em dúvida, vale a pena, porque o biomarcador positivo serve para você classificar como Alzheimer, ter maior segurança, até para medicar, para conversar com a família. O biomarcador negativo vai te apontar outros caminhos. Vamos cuidar, vamos em busca de outro diagnóstico. Agora eu vou fazer uma pergunta. Claro, ficou muito claro, Breno. Agora, uma dúvida. Tá? Assim, uma provocação. Tá, se a gente está falando que está chegando agora, foi aprovado pela Anvisa o donanemab. E o cenário para se fazer donanemab, como a gente vai discutir no próximo podcast, é CCL ou demência leve, CDR-05 ou CDR-1. Então, todo paciente que chega para a gente com CCL, ele não é assintomático. Ele não tem declínio cognitivo subjetivo. Ele tem CCL, ele tem uma queixa cognitiva apoiada por um teste cognitivo que veio alterado. Ainda tem funcionalidade normal, ou seja, ele tem um CCL. Seja um CCL amnéstico ou não amnéstico, eu estou agora diante de uma janela de oportunidade para fazer uma terapia modificadora. Não quer dizer que eu vou fazer, Sem dúvida. mas eu estou numa janela de oportunidade. Estamos agora caminhando para, em todo paciente com CCL, todo e qualquer paciente com CCL, a não ser que tenha uma evidência muito clara de uma outra causa, é um paciente que tem uma apneia do sono muito clássica, é um paciente que tem uma depressão importante, que pode estar levando aquele CCL, é um paciente que tem, vamos lá, um hipotiroidismo, uma deficiência do B12. Eu excluí isso. Perfeito.
mas é um CCL que eu não consigo dizer que ele é por Alzheimer ou por alguma outra doença. CCL, eu peço biomarcador? Perfeita a sua pergunta, né? E é a pergunta da vez. Então, realmente, o paciente com CCL, se for relacionado à doença de Alzheimer, ele vai se tornar o candidato ideal para eventuais terapias modificadoras, como essas que vêm chegando recentemente. Então, já fica aqui um chama para a nossa audiência ouvir o podcast que vamos fazer sobre as terapias, mas de forma simples, a resposta seria sim, Daniel. Se eu estou no cenário de CCL, que eu afastei outras causas, tratei a apneia do sono, tratei a depressão, né, que são outras causas, ou ansiedade, tirei um fármaco ali que era a causa do CCL, esse paciente pode ser candidato a terapias modificadoras. Vai faltar agulha de LCR, viu? Então vamos lá. Se eu estou no cenário de ampla disponibilidade, vamos torcer para que esse dia chegue. O sistema de saúde precificou, o fármaco é acessível, o paciente está ciente que ele não é a cura do Alzheimer, que ele é uma forma de retardar um pouco. Então vamos supor, se for fácil o acesso a esse tipo de remédio, esses pacientes com CCL que tenham disponível a terapia se tornam, sim, bons candidatos para fazer a dosagem do biomarcador. Eu só teria a prudência, como você bem falou, lembrem que o CCL, gente, é um grupo heterogêneo de pacientes, né? Um grande saco ali que tem o CCL iatrogênico, apneia, depressão / ansiedade. Eu acho que o cuidado nosso, que cuidamos dos pacientes mais idosos, é primeiro filtrar um pouco melhor e se existe a suspeita, ele pode sim merecer o biomarcador. Existe uma janela de tempo em que você pode, de idade, em que você pode usar a medicação. Você acha que o CCL também teria que estar respeitando essa janela de idade ali? É claro, né? esses remédios novos é do interesse nosso e dos laboratórios que a gente, entre aspas, não faça um uso inapropriado deles. A gente não quer queimar essa molécula. Então, a gente vai ter que aplicar filtros muito claros. Um deles, como o Rafa falou, é um filtro de idade. Então, a gente entender que dentro daquele intervalo de idade, o estudo foi lá, incluiu indivíduos. Então, você fica ainda mais seguro do que é um paciente elegível. Talvez uma outra coisa que a gente deve também analisar eu estou diante de um paciente com CCL, eu devo, antes de sair pedindo já biomarcador para todo paciente com CCL, você ver se o paciente não tem uma depressão e todas essas condições que a gente falou, fazer uma neuroimagem para a gente, de repente, ver se ele não tem uma microangiopatia importante, uma doença vascular cerebral importante, porque, inclusive, como a gente vai ver mais adiante no próximo podcast, uma das contraindicações para o uso de terapia amiloide é ter doença cerebrovascular avançada. Né? Então, se ele tem um CCL e tem uma doença cerebrovascular avançada, um Fasecas 3, vários infartos ali lacunares, esse paciente ele não vai ser elegível para uma terapia anti-amiloide. Perfeito. Né? Talvez seja Tô correto em pensar dessa forma. Sem dúvida. Me parece muito razoável. Eu acho que é por aí. Né? Bom, então é isso. Biomarcador, só repetindo para ficar bem frisado. Não pedir em assintomáticos, pelo menos por enquanto, tá? Isso. Talvez a gente venha caminhar para no futuro próximo sair pedindo fosfotal 217 para quem tem histórico familiar, enfim. Mas não pedir para assintomáticos, fase pré-clínica, não pedir para demência moderada avançada, não pedir para pacientes que tenham sabidamente uma outra doença mais avançada, né? Que tem uma explicação por outro motivo e para aqueles pacientes que estão fora da faixa etária em que poderia ser interessante você tratar, né? E pedir para pacientes com CCL, que você não conseguiu identificar outras causas óbvias, e demência fase inicial, CDR1. Não é isso? Dessa forma, a gente vai estar fazendo uso correto e responsável do biomarcador. E para o paciente que apresenta tem uma apresentação atípica, né? Ou rapidamente progressiva ou precoce, antes dos 60 anos de idade. Fechou? Show de bola. Beleza. A gente falou bastante coisa já, mas eu acho que um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é a comunicação clara disso para os pacientes. Como é que a gente vai estar dizendo para eles, Breno já puxou um pouquinho, disse, olha, o paciente vai chegar pedindo, né, e vai ter um médico que vai solicitar lá com a mão frouxa, Precipt AD2, e eu tenho 2.500 e vou pedir, o LCR com a mão frouxa, e essa comunicação com o paciente, ela precisa ser muito clara. Ela precisa trazer esse paciente para a realidade dele, olha, isso aqui realmente não vai ter necessariamente um ganho, a recomendação não é essa. Não é? Então, essa comunicação com o paciente, ela precisa ser muito
clara. Não é? E o resultado disso também, porque a partir do momento que você fizer e esse paciente tinha indicação, opa, e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente tem a disponibilidade do ananemab, o que quer que seja, como é que a gente vai atrás dessa medicação e o custo disso, né? Vamos judicializar, então, toda essa discussão aí, que hoje para a gente ainda está um pouco, e agora como vai ser? Cada vez mais isso vai ser uma parte importante, né? Eu acho que é onde vai residir, mais uma vez, o julgamento clínico, né? A boa prática médica. Então, você não basta pedir, tem que saber interpretar. Por isso que se a gente pede para o paciente certo, é mais fácil interpretar. Se você pede fora da indicação, você vai ficar numa saia justa. Porque, por exemplo, pode acontecer de o paciente ter uma doença já conhecida, que é a causal da demência dele, e aí vem lá um A positivo, significa que ele tem o Alzheimer, ou que ele tem lá, por exemplo, a demência vascular e tem um marcador A positivo. Então, essa interpretação, ela não é tão simples, ela merece uma conversa, uma explicação para a família, como tudo em medicina, né? Então, às vezes, a gente lida com achados incidentais, tem que explicar ao paciente que aquilo não necessariamente é a causa da doença dele, ou o paciente que o biomarcador veio negativo, e agora você vai ter que esclarecer que deve se tratar de outro tipo de patologia. Eu acho que essa é o momento onde a gente vai precisar de mais sabedoria, interpretar o resultado e informar ao paciente o que aquilo significa. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho uma paciente que ela tem um CCL relacionado à depressão. E sempre que ela melhora da depressão dela, ela fica muito bem cognitivamente. E ela é uma paciente mais jovem, só que ela tem um histórico familiar, ela está meio preocupada. E depois de 2 anos com essa depressão que vai e volta, ela resolveu abertamente conversar comigo sobre fazer o biomarcador. Preocupada com isso. Eu, entendendo a angústia dela, eu entendi que sim, então vamos testar para te trazer maior clareza, é do seu interesse, você quer saber isso, né? E o biomarcador dela veio um A positivo e um T negativo e um N negativo. Eita. O que é que eu vou explicar para essa paciente, então? Meu entendimento foi de que você tem uma assinatura, você tem um início, um A positivo te coloca no espectro do Alzheimer. Realmente, isso é um risco aumentado. Mas não dá para falar hoje que você tenha a doença de Alzheimer já definida ou já instalada. Não tem um T ainda. Então, abertamente, eu disse para ela que eu acho que a depressão continua sendo a principal causa do esquecimento dela. Ela não tem atrofia, não tem perda na ressonância, não tem outros marcadores positivos. Agora, realmente, esse A positivo ajuda a gente a entender, talvez porque essa depressão dela está tão refratária, né? Mesmo o psiquiatra lá está tendo dificuldades. Então, vejam como é delicado no caso desse. Você julgar o biomarcador e ver o que ela tem e não dá para dizer, olha, isso aqui é o Alzheimer, já é o começo da doença e é por isso que você está com o CCL. Então, tem casos que a gente vai ter que pensar um pouquinho e julgar muito bem. E, Breno, você falou uma coisa aí, e eu quero que fique muito claro para você que está escutando a gente. A gente está falando aqui de biomarcador. A gente falou aqui do papel dos biomarcadores. É importante você saber o biomarcador. Tem sua importância, como a gente bem falou aqui. Mas que fique muito claro, biomarcador não substitui a avaliação clínica. Não substitui uma boa entrevista, uma boa anamnese, uma boa avaliação cognitiva, exame físico e avaliação cognitiva, certo? O passo inicial sempre vai ser a anamnese, a avaliação clínica. Isso não muda, pessoal. Estamos em 2025, isso não muda e ouso a dizer que isso não mudará. Não mudará. Que esses exames aqui sirvam de complemento para um raciocínio clínico. Tá? Complemento para a sua avaliação. Não muda e não mudará. Tá? Perfeito. Muito bem. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, é isso sobre biomarcador. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui mais um recado para vocês também. Aproveita. Tá aqui, o link tá na descrição desse episódio aqui. Entra lá no nosso Clube da Cognição do Gericles. É um grupo de WhatsApp gratuito em que toda semana a gente libera ali alguns conteúdos exclusivos. Estou eu, está Rafa, está Breno, está Flávia, nossa outra parceira aqui, em que a gente vai estar alimentando esse grupo. São insights práticos para o seu dia a dia. Se você curte essa área de cognição, vale muito a pena. E quero agora, Rafa, lançar aqui uma nova novidade, né? Que é o seguinte, a gente está montando a formação em demências.
O que é isso? O que é isso, Rafa? Olha lá. A gente entende que a demanda por este conhecimento é cada vez maior e, por causa disso, a gente está em estruturação de uma formação em demências. A gente vai trazer você que quer ser uma pessoa que detém o conhecimento no manejo e no tratamento das principais demências e transformar você realmente num especialista. O que é que a gente está fazendo? A gente juntou um grupo de profissionais, Breno, Flávia, eu, Daniel, e a gente está organizando isso de forma que a gente vai trazer esse produto para vocês de forma muito empacotada. A gente está com a lista de espera para todas as pessoas que desejam participar deste grupo. E aqui embaixo vocês também vão encontrar o link do grupo do WhatsApp e embaixo um grupo da lista de espera. E lá vocês vão se preparar para uma transformação no cuidado dos pacientes com demência e no aprendizado do manejo de demência. Essa é uma lista de espera para, como o Rafa disse, para esse produto, essa mentoria que a gente está criando, que é o Formação em Demência, em que a gente vai pegar na mão da pessoa durante 6 meses, a gente vai estar lá, né, com um grupo exclusivo para tirar dúvida todo dia, discussão de casos clínicos, vai ter encontros. Mensalmente a gente vai fazer encontros com discussão de casos clínicos, exames de imagem, a gente vai falar muito sobre biomarcador, mais aprofundadamente sobre biomarcadores, sobre as novas drogas, então, e aprender realmente a fazer a avaliação cognitiva para o médico, né? Então, vai ser assim, uma transformação real para quem quer ter segurança no manejo de pacientes com queixas cognitivas. Se você tem o interesse, está aqui embaixo o link da lista de espera e em algum momento a gente vai entrar em contato com vocês e quando tiver tudo muito bem organizado, né, Breno? A gente vai estar lá junto e participar desse transformação. Esse projeto que a gente está muito, muito, muito animado, tá? Breno, mais uma vez, obrigado aí. Sempre aprendo muito com você. Valeu, meu querido. Excelente Vamos lá. oportunidade. Maravilha. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.